O mundo animal é cheio de seres vorazes, mas alguns hábitos alimentares são pouco duvidosos. Pelo menos pra gente que é humano, né? Existem animais que comem desde centopeias imensas até mesmo suas próprias fezes. E nesse vídeo a gente vai falar de tudo isso. Mas antes, não se inscreva de se esquecer, já deixa aquele like e um comentário bolado aqui embaixo e vem comigo ver os 8 animais que comem coisas impressionantes. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Tartarugas que bebem lágrimas. Dentre as imagens estranhas que você avistaria ao chegar na Amazônia, uma delas seria a tartaruga de manchas amarelas. O animal, que normalmente é um pouco medroso, pode ser encontrado na parte oeste da floresta em grandes números. Mas a cena realmente interessante envolve outros animais. Borboletas. Os animais se juntam em volta da cabeça das tartarugas como se fossem fadinhas, mas a sua motivação para isso é muito estranha. Elas querem lágrimas, família. De acordo com um pesquisador de ecossistemas da floresta, as borboletas bebem as lágrimas para suprirem a necessidade de um mineral que quase não existe no seu ambiente, que é o sal ou então o sódio, né? Para ser mais específico ali para vocês. Como as tartarugas não se sentem incomodadas, é uma parceria boa para os dois lados. Se um dia avistar uma borboleta em algum animal, ela provavelmente está tendo um lanchinho salgado, viu? Mandrião. O mandrião é um pássaro nojento dessa lista, e tudo por um simples comportamento. Ele é um animal grande e que prefere conseguir sua alimentação atacando outros pássaros, e também animais ali diversos, mas também simplesmente furtando sua comida. Só que um dos métodos de roubo é um tanto quanto peculiar, viu? Primeiro, o mandrião decide sua presa na distância, que normalmente é um pássaro que não tem como se defender muito, já que ele, né, pode ser maior. Depois, ele se aproxima da vítima e começa a atormentá-la, sem machucar nem nada, viu? O objetivo do mandrião é fazer com que o outro pássaro fique tão assustado e tão nervoso que, olha, ele literalmente vomite igual um ser humano. E quando o outro bicho joga pra fora, o mandrião simplesmente devora tudo que tá ali dentro. Pois é, essa não é a prática mais legal pra se alimentar, né? Mas eu precisava falar aqui pra vocês que, olha... Ai, deu até um negócio aqui. Camelos e cactos. Camelos são naturalmente animais muito interessantes. A sua condição de vida e o fato de que vivem em desertos com pouca água ou vegetação os torna verdadeiros guerreiros e sobreviventes, né? Mas a pergunta que fica aqui é: eles comem? A resposta é um pouco óbvia, apesar de surpreendente, tá? Tendo evoluído para lidar com todas as dificuldades do deserto, não é surpresa que os camelos tenham também aprendido a comer cactos. E isso sem se machucar ou pensar duas vezes. A boca de um camelo funciona de forma que auxiliam ali na mastigação, ao mesmo tempo que se livra dos espinhos grandes dos cactos. Além de possuírem uma estrutura bucal mais rígida que os outros animais. Com uma pupila de queratina, os camelos possuem uma mastigação rotatória e também muito poderosa, que faz com que a pressão do cacto contra a sua boca seja distribuída igualmente. Os espinhos caem verticalmente pela garganta do mamífero e suas pontas não perfuram em nenhum momento. Se o camelo não tomar cuidado, ele ainda pode se machucar, mas uma mastigação paciente normalmente deixa tudo seguro. Churrasco de inseto. Com algumas exceções, pássaros pequenos também tendem a ser muito fofos, né? Mas existem alguns cujo comportamento anula qualquer fofura. E um deles é o Northern Shrike, ou o picanço do norte. Apesar do seu tamanho, o picanço é altamente territorial e também muito predatório, o que faz com que ele constantemente esteja caçando outros animais. Na verdade, ele caça tanto que constantemente se encontra com comida em excesso. E é aí que se encontra o seu comportamento mais estranho, já que ele não possui garras como outras aves predatórias. Os picanços caçam utilizando apenas sua velocidade
e os seus bicos, família. Insetos, roedores e até outros pássaros são algumas das suas vítimas ali. Mas quando existe sobra de comida, ao invés de desperdiçar, o picanço decide perfurar as carnes com espeto e deixá-la lá ao ar livre. Não somente isso estende a durabilidade da comida por mais tempo, né? Como também é um marcador territorial muito sinistro. Além de chamar pares para o acasalamento também, né? Porque óbvio que esse bicho tem um comportamento diferente, as fêmeas também têm. O pássaro literalmente faz espetinho de churrasco com suas vítimas. É uma doideira atrás da outra. Sapo Pac-Man. O sapo Pac-Man tem esse apelido porque, diferente da maioria dos sapos normais, ele tem uma fome sobrenatural, viu? Não tem nada que o Ceratophres, que é o seu nome ali verdadeiro, não seja capaz de comer. Sejam insetos pequenos até centopeias gigantes. Por comer exclusivamente animais que estejam vivos, existe uma facilidade em compreender o que o sapo gosta ou não de comer. E por isso, eles são criados justamente por seus hábitos alimentares. Diferente dos animais do resto desse vídeo, ele é um bicho que, quando não está dormindo, está comendo. Então, nem é como se tivesse muita coisa para vê-lo fazendo também, né? Então as pessoas já têm pensando em ver ele comer. Cecília. Essa é curta, mas não menos estranha. Insetos são bem esquisitos, mas também são bem imprevisíveis em suas formas de se alimentar. Não é o caso da minhoca Cecília, que decide ser um animal diferente desde o seu nascimento. Durante a sua fase de produção de ovos, a fêmea cria uma camada de proteção rígida e gordurosa em torno do seu corpo. Logo após partirem seus ovinhos, os filhotes, ao invés de comerem folhas ou algo do tipo, devoram a casca protetora da sua mãe, com dentes criados especialmente para esse tipo de material. De certa forma, é quase uma alimentação maternal comum, como a amamentação, né? Só que esquisita pra caramba. Elefantes. Elefantes são um dos animais mais inteligentes do planeta, então talvez seja surpreendente saber que eles comem as próprias fezes. Mas tudo tem uma justificativa interessante, tá? E a deles é um pouco compreensível também. A forma como os elefantes digerem a massa da planta e folhas que eles comem é através da fermentação. Após passarem por seus estômagos e pelo intestino delgado, bactérias do intestino grosso são as responsáveis por quebrar o material fibroso e absorver os seus nutrientes, jogando fora tudo o resto. Só que existe um problema: os elefantes não nascem com essa bactéria, por algum motivo, tá? Portanto, a única forma de conseguir a bactéria é através de alimentação. Por isso, os bebês elefantes, que estão no processo de transição ali do leite para os vegetais, devoram também as fezes dos seus familiares e dos membros da manada. As fezes de um elefante são compostas por 75% de água, e o resto, além de fibras e planta e muco, né, também são bactérias que eles precisam. Esse comportamento é extremamente importante para que o mamífero construa o seu sistema digestivo e também fortaleça a sua imunidade física. Eu sei, é uma forma surreal de ter um fortalecimento de alguma coisa, né? Mas não dá pra questionar, meus queridos. O elefante sabe o que vocês estão fazendo ali. Formiga fazendeira. Todo mundo sabe como funcionam os hábitos familiares das formigas, né? Elas utilizam suas mandíbulas para cortarem folha, ou então pegam pedaços de comida jogados por aí e então os carregam até os seus ninhos, onde dividem com sua rainha. Mas olha que existe uma espécie de formiga um pouco mais complicada. As chamadas formigas fazendeiras fazem os mesmos passos iniciais das suas primas, levando comida até o seu ninho. Onde diferem é no que fazem com essa comida aí. Ao invés de comerem tudo, as formigas fazendeiras, como implica o seu nome, né, empilham as folhas para que seja feito um composto. Passando um certo período, elas então usam sua saliva no composto para que ela funcione como um fertilizante de fungos. Então, quando os fungos estão consideravelmente grandes ali, elas os recolhem e usam para alimentar suas larvas. É literalmente uma fazenda, elas plantam o fungo ali para alimentar as larvas. É um processo muito complexo e diferente do que formigas normais fazem. E eu só fico me perguntando como é que elas descobriram que conseguiriam fazer isso, né? É nojento, mas também é legal ao mesmo tempo. Esse vídeo vai ficando por aqui, família. Não se inscreva de se esquecer. Deixe um comentário falando qual desses animais você mais gostou de conhecer no vídeo de hoje. A gente se vê amanhã, hein? Um abraço, fica bem
e até a próxima. Valeu!